Trocar São Paulo por uma cidade pequena, eu sei que pode parecer loucura, mas foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, velho. É menos trânsito, mais tempo, menos gastos, muito mais paz. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo o que mudou e tudo que ninguém te conta sobre largar uma cidade grande. Pra quem não me acompanha, eu morava em São Paulo, eu ganhava relativamente bem, mas eu sentia que a vida tava escapando pelos meus dedos. Eu tava sempre com pressa. Barulho pra todo lado. Toda vez que eu visito São Paulo, eu percebo quão barulhenta é essa cidade comparada aqui onde eu vivo hoje. Obrigação, uma sensação de competição o tempo todo e um custo de vida que me obrigava a trabalhar ainda mais. E eu comecei a me perguntar, vale a pena pagar tão caro por uma rotina que no final das contas eu tava vendo que nem tava me fazendo feliz? A real é que eu quis mudar porque eu andava entupido de ansiedade, a ansiedade tava me corroendo e eu comecei a perceber as coisas que acalmavam minha ansiedade, que era fazer uma atividade física ao ar livre, estar o máximo possível em contato com a natureza, coisa que é praticamente impossível em São Paulo, e o que é possível é um parque, alguma coisa assim, e não é tão fácil se deslocar até um parque, porque tem trânsito, transporte público que é tudo atravancado, é caro ir para esses lugares, exige que seja um momento especial, e aí eu comecei a pensar, putz, por que eu não vou morar num lugar bem afastado, numa cidadezinha pequena? Foi isso que me motivou a me mudar de São Paulo. Agora eu vou falar sobre como é que é a minha rotina, meu dia a dia aqui em Itacaré, mas antes deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Eu sou o Cezete Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos, é que eu falo de liberdade financeira e vida simples desde quando eu saí de São Paulo, larguei o mercado financeiro e vim de Juninho levar uma vida simples aqui no interior. Então se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo todo dia. Hoje eu acordo cedo, eu alongo, não é todo dia porque eu ando vacilando, mas eu surfo sempre que dá de manhãzinha, às vezes no fim da tarde. Tô fazendo aula de altinha com vários amigos meus, eu trabalho com muito mais foco, faço minhas refeições com calma e à noite eu acabo indo dormir cedo e dormindo muito melhor que antes. Olhando assim não parece nada demais, mas numa cidade grande que nem São Paulo isso era praticamente impossível. A minha manhã, ela é dedicada a cuidar de mim, principalmente porque eu andava ansioso, eu comecei a dar mais atenção pra mim mesmo e hoje eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, hoje não, né? Desde antes da pandemia isso já era assim. Então hoje eu reservo um momento da manhã para quando eu tô em casa, não vou fazer uma aula fora ou ir surfar, faço um alongamento, faço minha atividade física em jejum, depois eu tomo meu café da manhã sem calma, ouvindo os podcasts que eu curto, ando vacilando nisso, mas reservo uma meia horinha, 20 minutos para fazer uma leitura e só depois eu sento de fato aqui, que é o meu escritório, na varandinha, para trabalhar em frente ao computador. Se bem que trabalhando com o Instagram, a gente já tá mandando mensagem, fazendo story desde logo cedo, mas essa é basicamente minha rotina da manhã. À tarde, eu escrevo roteiro, gravo vídeo, respondo e-mail, e à noite eu voltei a fazer umas aulinhas. Inglês, meditação, que é um negócio para acalmar minha mente, é essa basicamente a minha rotina de segunda a sexta. Tem 2 dias de manhã que eu vou pra cidade fazer uma aula de altinha e volto pra cá e sigo minha rotina normal, e de final de semana acaba sendo sempre praia, uma cachoeirinha com a namorada. Velho, é uma qualidade de vida assim que não tem como reclamar. O lance é que minha qualidade de vida ela aumentou sem que eu precisasse ter mais horas no meu dia, porque aqui eu não perco tempo em uma porrada de coisa que eu perdi em São Paulo e sem que eu precisasse ganhar mais. Na verdade, hoje eu gasto menos do que eu gastava em São Paulo. Só de aluguel eu gasto 1/3 a menos do que eu pagava antes. De deslocamento eu tenho um gasto equivalente, porque aqui eu preciso ter um carro, porque eu tô numa região rural. Em São Paulo eu andava mais de Uber, nem carro eu tinha nos últimos anos. A alimentação sai elas por elas, né? Eu tô fazendo uma alimentação melhor, mais natural. As quentinhas, as marmitinhas do dia a dia são um pouco mais baratas do que em São Paulo, mas o mercado sai um pouquinho mais caro aqui em Itacaré, então o gasto com alimentação acaba sendo equivalente. E lazer, velho, é praticamente de graça. É praia, trilha, conversa boa com os amigos e tudo isso virou sobra financeira. E essa sobra financeira virou investimento. Eu mudei de cidade, minha planilha, meu banco, minha conta agradeceu. Fazendo um comparativo, em São Paulo, quando eu tava morando sozinho, eu tava num AP de 40 metros quadrados, muito bem localizado, porque eu já não tinha mais carro e troquei o gasto do carro por um aluguel mais caro pertinho do trabalho. E o aluguel mais o condomínio dava cerca de 3 mil reais. Tinha água inclusa, energia eu tava gastando uns 150 por mês, porque eu praticamente não ficava em casa. Internet de casa dava 120, o que somava 3.270. Agora aqui em Itacaré, esse sítio inteiro, 1.600 reais, eu acabo gastando mais uns 150 por mês pra cuidar do jardim, né? Só que tem água, energia, internet inclusa, já de fibra ótica. Eu acabo assinando a Starlink pra ter um backup, né? Pra eu poder fazer uma live, alguma coisa
coisa assim, que soma mais R$240. E a casa é totalmente mobiliada, que é um bônus. O total disso aí é 1.890. Desde lá de São Paulo, eu nunca curti cozinhar. Tá aí um negócio que dava pra eu otimizar ainda nas minhas finanças. Um PF, uma marmitinha em São Paulo, eu tava gastando na faixa de uns R$35. E se eu fizesse uma refeição mais especial, uma saída nada super chique, dava uns 120. Então no mês, eu tava gastando, fiz as contas, 1.660, considerando aí 20 quentinhas, mais umas 8 refeições especiais. Em Itacaré, a quentinha boa tá 25 pau, tem algumas a partir de 18, e as refeições mais especiais, é claro que dá pra ser bem mais caro, mas as que eu costumo ir dão 60 conto, o que dá menos de R$1.000, 980 no mês nas minhas contas. Mercados custos são parecidos, né? Eu gasto muito com itens pro café da manhã, coisas pra casa, o que dá uns 500 conto por mês, já que não tem alimentação principal vinda do mercado, né? Isso tanto em São Paulo como aqui em Itacaré. Nos últimos anos de São Paulo, eu não tinha mais carro, mas na época do apezinho, eu tava com a minha SUV e eu tava pagando 400 conto de estacionamento, porque nem vaga de garagem aquele predinho tinha. Como eu já tava andando um pouco de carro, que aí eu acabei vendendo depois, eu tava gastando 200 contos de gasolina por mês, o que era pouco, né? Isso lá em 2019. Uber era um negócio que eu tava gastando mais, uns 500 conto por mês, o que soma de transporte 1.100 por mês. Aqui em Itacaré, não preciso pagar estacionamento de nada, né? Eu moro num sítio. Só que eu rodo bem mais de carro, porque eu moro nessa região rural, dá uns 800 conto por mês com a gasolina de hoje. Comparado com o que eu gastava de gasolina antes, é um pouquinho comparável, porque já se passou uns 5, 6 anos, né? Uber nem existe aqui, então eu tô gastando uns 800 conto por mês de transporte, porque é basicamente a gasolina que eu ando pra ir pra cidade, pra praia. E aqui em Itacaré, eu tô gastando 4.170 nessas contas básicas. É lógico que tem outras coisas que eu acabo gastando, mas o gasto essencial é esse, comparado com São Paulo, que dava mais de R$6.500. É uma economia de 2.360. Você já pensou em mudar de cidade? O que te impede hoje? Conta aqui nos comentários. O benefício disso tudo é que a ansiedade que eu tava sentindo assim agudamente em São Paulo diminuiu, vem diminuindo com o passar do tempo. Eu comecei a valorizar o tempo, o silêncio que tem por aqui. Comecei a valorizar momentos que eu não tô fazendo nada, o que é um pouquinho difícil para uma mente ansiosa. E aí eu comecei a me bastar mais, né? Até porque eu fico bastante sozinho numa região isolada. Comecei a me cobrar menos e eu entendi que liberdade financeira também é emocional, não é só planilha não. Não adianta ter dinheiro se você vive escravo da rotina, quer trabalhar mais para comprar mais coisa, para pagar mais conta, para impressionar gente que nem liga tanto para você, aí sua vida fica mais cara, você precisa trabalhar mais ainda para mostrar que você teve sucesso na sua carreira, que é mais rico, e aí você entra nessa corridinha de rato, meu amigo. Então comecei a simplificar minha vida para cuidar desse aspecto emocional que é a minha ansiedade, e contraintuitivamente, cuidando melhor da minha ansiedade, eu comecei a ficar mais produtivo, mais criativo na produção de conteúdos. Eu comecei a crescer mais no Instagram, no YouTube. As marcas que querem anunciar comigo começaram a ver isso, começaram a me contratar e pagar melhor. Então, um negócio que eu nem imaginava, que é levar uma vida mais simples, conter meus gastos para me ater ao essencial, não virar escravo das coisas que eu tenho, não ser feliz só por ser visto, por ter coisas caras, também me gerou economia, me possibilitou investir mais e eu comecei a ganhar mais dinheiro, que era uma coisa que eu não esperava. Só que tem um lance que ninguém te conta, né? Os influenciadores que mostram vida perfeita, viagem, talvez até você tenha essa impressão sobre mim, é que uma vida dessa não é só o que parece, que é paz, água de coco, vida boa, praia, tem momento de solidão, tem dia que bate dúvida, tem gente que vai te julgar e dizer que você tá fugindo das responsabilidades, não quer encarar de frente os desafios, mas mudar de cidade é mudar de pele, meu amigo, dá trabalho, mas pode te libertar. Eu tô dizendo que é pra todo mundo mudar de cidade? Talvez não, velho. Quando eu ainda morava lá, eu já tava levando esse estilo de vida simples. Eu deixei de morar sozinho pra dividir apartamento pra economizar. Não adianta você vir morar num paraíso, no meio do mato e se isolar se a sua cabeça tá cozinhando e se você ainda tá pegado a toda essa corrida de ratos e esses símbolos de provar pros outros qualquer coisa. É muito contato com a natureza, é gente diferente que eu tô me relacionando e o que também ninguém te conta, como o like me ajuda e te ajuda. Se você gosta de conteúdo assim, deixa um joinha porque o YouTube vai começar a recomendar vídeos parecidos, inclusive de outros canais, em vez de um monte de baboseira que as plataformas não param de recomendar pra gente, né? Talvez você não possa se mudar agora, talvez você nem queira se mudar, mas você pode começar com uma pergunta: o que realmente eu preciso pra me sentir paz e quais coisas eu ando direcionando meu dinheiro e minha energia que não são pra me fazer bem, mas só pra impressionar os outros? Eu acho que é um bom ponto de partida. Como eu falei, essa vida mais simples te ajuda a economizar dinheiro, vai sobrar pra você investir e aumentar sua segurança financeira, seus planejamentos pro futuro. E uma das corretoras mais famosas
famosas do Brasil é a Rico. Eu abro conta em todas as corretoras, todos os bancos para testar e mostrar para vocês, e foi isso que eu fiz nesse vídeo aqui. Mostrei se a Rico é segura, como ela funciona, para você entender e ver se vale a pena abrir conta por lá. Nesse vídeo aqui de baixo eu abri conta e fiz a mesma coisa com o Mercado Pago, ainda avaliei o investimento de 105% do CDI de rentabilidade sem imposto de renda, vale a pena ver. Se não é inscrito, clica nessa bolinha, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.